Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos, estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Vamos orar antes de iniciar a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, entramos na Tua presença, Senhor, nessa manhã, para mais uma vez meditarmos na Tua palavra. Eu peço, meu Pai, que o Espírito Santo esteja em nossos corações e em nossas mentes, abrindo o nosso entendimento, para fazer com que essa palavra seja viva, que ela possa transformar, que ela possa modificar o nosso ser, o nosso interior. Que a Tua palavra, meu Pai, através do Espírito Santo, possa falar conosco nesta manhã, possa nos mostrar aquilo que nós não conseguimos enxergar, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos começar a ser. Peço, meu Pai, que cada ouvinte que esteja participando, que esteja nos ouvindo neste momento, que eles sejam tocados, Senhor, pela Tua graça, pela Tua mão, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Nos conceda, meu Pai, entendimento e sabedoria neste momento, para que a gente compreenda com clareza e com amor a Tua palavra. É isso que nós te pedimos, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós meditaremos no livro de Tiago, uma passagem bastante conhecida. Nós leremos Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Amém? Eu vou ler na versão aqui do King James, mas o contexto, a interpretação é a mesma. Os irmãos que estiverem lendo em outra versão. Antes de lermos aqui esses versos, só para a gente contextualizar a carta aqui de Tiago, ela é uma carta geral, e por ser geral ela foi escrita para um grande público, para os judeus cristãos, Não era para um grupo específico como Paulo fazia quando escrevia para Éfeso, a carta aos Coríntios. Tiago não, ele escreveu para um grupo geral. E nessa carta, irmãos, existe uma preocupação evidente em tratar de algumas dificuldades internas e externas ali, enfrentadas pelas congregações de judeus naquela época. De forma externa, eles estavam enfrentando tentações e, em especial, algum tipo de opressão por parte de proprietários de terra ricos. Então, se a gente vai ler Tiago, a gente vai ver ele tocando nesse assunto. E a opressão não parece ter sido de natureza religiosa, E de forma interna, a dissensão ali também vinha da falta de domínio próprio. Lá no capítulo 1, no verso 13, a gente consegue enxergar isso. Ao falar sem pensar, Tiago fala também de falsas doutrinas que estavam levando a uma compreensão errada do que é o verdadeiro evangelho, do que é a verdadeira religião. A gente vê isso no verso 19 do capítulo 1. A gente vê ele falando de favoritismo para com as pessoas ricas lá no capítulo 2. Nós vemos também ele falando de ambições egoístas, que acaba levando a assassinatos e contendas lá no capítulo 4. Então ele fala de um modo geral para pessoas de forma geral, judeus, mas de várias congregações. E ele nos chama, Tiago nos chama à obediência à lei de Deus. E isso é muito forte nessa carta. Em nenhum momento da carta ele cita a lei cerimonial, mas ele só fala da lei moral de Deus. E embora muitos eles acham que Tiago assim, chegou a discordar de Paulo quanto à relação do cristão com a lei e tudo mais, com a verdade, Na verdade, os dois eles se encaixam, tanto o apóstolo Paulo como Tiago, eles com os seus ensinamentos eles se encaixam, Tiago mostrou que a obediência aos padrões morais de Deus é um indicativo de fé viva. E isto, na verdade, é uma fé vivida de forma prática, não só por palavras, não somente dizendo que tem fé, mas também com obras. A fé sem a obra, ela é morta. E Paulo, ele pregava muito sobre a fé. Então os dois ali é como se complementasse com a palavra de Deus. O Antigo Testamento ele se baseia muito em obras e o Novo Testamento em fé.
Mas Tiago consegue unir esses dois testamentos e mostra que a fé e as obras estão também muito relacionadas no Antigo Pacto e também nesse Novo Pacto, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Amém? Então, a carta de Tiago ela é muito rica de informações, de assuntos, de forma geral, mas nós vamos ficar com esses versos, esses pequenos versos, do verso 22 ao verso 25 do capítulo 1, para a gente discorrer aqui, para meditar na palavra de Deus e ver o que Deus traz a respeito desse ensino. Amém? No verso 22, então eu vou ler, começa assim: E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo, e segue o seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Amém? Então, irmãos, aqui no verso 22, quando Tiago começa dizendo: sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas. Isso aqui já nos traz uma lição muito importante para nós. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ouvir pela palavra, né? A gente sabe disso, isso é bíblico. Mas será que apenas ouvir a palavra mostra que você tem fé? Será que apenas ouvir a palavra demonstra que você é salvo? Será que apenas ouvir a palavra demonstra que você foi regenerado pelo Espírito Santo? E quando o apóstolo Tiago, aqui, ele diz: sede cumpridores da palavra e não ouvintes apenas. Ele está nos chamando a atenção. Esse apenas é como se ele dissesse assim: não apenas ouça a palavra, não apenas escute a palavra, não apenas tenha entendimento da palavra, não apenas medite na palavra, e sede cumpridores da palavra. Isso é importante. Isso é importante porque o cumprir a palavra mostra quem sou eu, o cumprir a palavra mostra quem é você. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que cumprem o que a palavra diz. Você pode ter o melhor ensino do mundo, você pode ter toda a sabedoria do mundo, todo o entendimento do mundo. Você pode saber desde Gênesis e Apocalipse, versículo por versículo, né? O que cada versículo quer dizer. Mas se eu e você não cumprir a palavra de Deus, o verso 22 vai dizer que nós estamos nos enganando. E nos enganar é estranho, né? Porque quando alguém engana outra pessoa, a pessoa que é enganada não tem culpa, né? Mas aqui a Bíblia diz que nós estamos nos enganando. Ou seja, nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos o caminho que devemos percorrer. Nós sabemos o que precisamos fazer ali naquele momento, mas nós nos enganamos. Nós enganamos a nós mesmos. Esse verso 22 ele é forte porque ele diz, irmãos, para mim e para você, que não basta você ouvir que Jesus salva. Que não basta você ouvir que Ele te liberta. Que não basta você ouvir o que tem que ser feito. É preciso praticar. É preciso fazer. É preciso mostrar. Jesus mesmo disse que pelos frutos a gente reconhece. Será que apenas dizer que é cristão? Será que apenas falar? Será que apenas entender a palavra, que apenas ler, vai fazer eu e você sermos regenerados, sermos filhos, sermos salvos? Tiago continua no verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. E aqui é interessante a gente focar em um ponto específico.
O espelho aqui naquela época, meu irmão, eles eram feitos de bronze, de prata, de ouro. Isso dependia muito da condição financeira da pessoa. Mas o certo é que o espelho daquela época, ele não era o espelho como nós conhecemos hoje. Ele traz uma imagem fosca, uma imagem ruim, uma imagem embaçada, quando você olhava, né, para o bronze e olhava para aquilo. E para a gente conseguir ver, naquela época, um rosto bem feito, através do reflexo do espelho, tinha que se atentar, tinha que parar, tinha que, dependendo da luz, colocar o espelho em determinado lugar, virado para o sol, virado para a luz, virado para cá, virado para lá. Tinha que ter muito cuidado, tinha que se atentar, tinha que olhar com cuidado, né, com atenção, para você conseguir enxergar direito o seu rosto no espelho. Era daquela forma. Naquela época era dessa forma. E quando o Tiago diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. E aí ele continua, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho e logo se esquece que tipo de homem ele era. É como se você ouvisse a palavra, você se atentasse à palavra momentaneamente, mas aquela palavra ficava de certo modo embaçado para você. Você conseguia enxergar, mas não consegue enxergar claramente. Você consegue ver, mas não de forma perfeita. Você consegue saber que ali existe algo, que existe uma palavra. Mas se você não pratica, você logo vai esquecer aquilo. Se você não se atenta de forma perfeita, de forma correta, de forma sincera, você vai esquecer. Porque ele contempla a si mesmo e segue o seu caminho. E logo se esquece que tipo de homem ele era. Tiago continua no verso 25. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, e aqui a lei que eu quero que os irmãos entendam não é a lei cerimonial, é a lei de Cristo, a lei da liberdade, a lei perfeita, a lei consumada. Aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, ou seja, continua olhando, continua vendo. Eu não dei o exemplo do espelho, que para você conseguir enxergar bem, naquela época você tinha que mudar de lugar, você tinha que analisar de vários ângulos, você tinha que ter paciência. Aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, nele persevera, que continua olhando, continua observando, que continua se dedicando. Ele não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, mas pratica, coloca a palavra em ação, coloca tudo aquilo que ele entende de escritura, de Bíblia, de palavra em ação. Este homem será abençoado em seu feito. Este homem será abençoado no que faz. É isso que Tiago está dizendo. E aqui, meu irmão e minha irmã, é importante a gente trazer um assunto que é muito falado nas igrejas, mas na prática não acontece muito. A gente percebe muitas pessoas com um bom diálogo, muitas pessoas com um bom álibi, muitas pessoas que sabem muito, muitas pessoas que falam bem, pessoas que têm capacidade em oratória, pessoas que têm um ensino, pessoas que têm sabedoria, né? Mas, meu irmão e minha irmã, nada disso vale. Nada disso vale se isso não estiver acompanhado de prática. Nada disso vale se toda a tua fé não estiver baseado em obras. A gente sabe que a gente é salvo pela fé, mas são as obras que mostram se você tem fé. São as obras que demonstram o tamanho da sua fé. São as obras que vai dizer se você está obedecendo ou não. A gente sabe que existem casos em que a pessoa não tem capacidade, não tem oportunidade de demonstrar as obras.
A gente sabe que Deus salva pessoas no último momento da vida. A gente sabe disso. Mas o que a Bíblia me ensina é que a fé sem prática, a gente acaba nos enganando. Isso é um sinal, irmão, para mim e para você, para a gente se analisar, para a gente começar a pensar: será que a minha fé é uma fé verdadeira? Será que a minha fé é uma fé fundamentada na palavra? Será que tudo que eu prego está sendo condizente com tudo que eu faço? Porque a minha fé é testada em momentos difíceis. A minha fé é testada em momentos de fragilidade, em momentos onde a carne está fraca. Mas são nesses momentos que as obras têm que mostrar que a minha fé está em pé. São nesses momentos que eu tenho que demonstrar através das minhas obras que a minha fé não desfaleceu. São nesses momentos, meus irmãos, que eu tenho que praticar, que eu tenho que demonstrar de forma prática que eu ainda tenho fé. Talvez você esteja passando por algum tipo de situação onde você tem certeza que tem fé. Onde você estuda a palavra, você medita na palavra, você sabe que Jesus Cristo salva, você sabe que não há outro. Mas será que suas obras são condizentes com o que você prega? Será que no momento de aperto, no momento de dificuldade, no momento de decepção, no momento de mágoa, essa fé, ela vai continuar em pé? Será que essa fé ela é suficiente para aguentar qualquer tipo de situação, irmão? Qualquer tipo de tribulação. Eu não estou falando aqui em esmorecimento, eu não estou falando em ficar triste às vezes, não é isso. Eu estou falando em ter fé, em cumprir a lei perfeita de Cristo, como Tiago diz. Será que, de alguma forma, tudo que você e eu estamos fazendo está sendo condizente com aquilo que nós estamos pregando? Porque nós precisamos ser cumpridores da palavra. Nós precisamos praticar aquilo que pregamos. Nós precisamos demonstrar aquilo que falamos. Nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós não podemos ser apenas pessoas que leem, que meditam, que falam, que ensinam. Se a gente estiver fazendo isso, a gente está enganando a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, irmão, e não cumpre, como está escrito aqui em Tiago, é como se você lesse, como se você ouvisse, é como se você tivesse todo o ensinamento, toda a teoria, mas aquilo não é capaz de gerar transformação em você. Aquilo não é capaz de gerar mudança de vida. Aquilo não será capaz de fazer um coração de pedra se transformar em um coração de carne. Não será capaz somente de te regenerar. O Espírito Santo se mostra atuante na vida, irmão, daqueles que creem em Cristo, quando ele vê obra digna de salvação. Por isso que toda pessoa que é salva, toda pessoa que se sente salva, toda pessoa que diz ser salva, a pessoa anseia fazer a obra de Cristo. A pessoa anseia praticar o que está na palavra. A pessoa se incomoda em ficar na inércia. A pessoa se incomoda em não dar frutos. Porque é necessário que a gente dê frutos.
É necessário que eu e você, irmão, através da palavra de Deus, a gente cumpra a palavra. A gente precisa ser misericordioso quando a palavra diz que nós temos que ser. A gente precisa ser amável quando a palavra diz que nós precisamos ser. Precisamos odiar os nossos inimigos? Não, a gente tem que amar. É o que a palavra diz. E amar aqui não é prática somente. Não é sentimento somente. A gente tem que fazer tudo junto. A gente tem que ter a teoria, mas tem que ter a prática. A gente tem que ter a palavra, mas tem que ter a obra. A gente tem que demonstrar através de prática como Deus nos salvou, como Cristo nos regenerou, como o Espírito Santo está atuando através das nossas vidas. A palavra tem o poder, meu irmão, de transformar qualquer um. A gente sabe disso. A palavra de Cristo é o poder para a salvação. O apóstolo Paulo diz isso. E a gente sabe que através da palavra vem a fé. A gente sabe que através da palavra as pessoas são convertidas. Através da palavra as escamas dos olhos caem. Através da palavra nós somos redimidos. Nós nos arrependemos. Nós vamos a Cristo. Nós entendemos Deus. O Espírito Santo atua em nós. Tudo através da palavra. Mas o que Tiago está dizendo aqui são as pessoas que ouvem a palavra, mas não tem reação, não tem prática. O que ele está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, é que não são todos que ouvem a palavra que vai praticar a palavra. Não são todos que estão debaixo da palavra, ouvindo a palavra, que são filhos de Deus. Aqueles que são filhos são aqueles que seguem o que o mestre diz. Aqueles que são filhos são aqueles que obedecem o que Cristo está dizendo. E eu não sei como está sendo a sua vida cristã, eu não sei como está sendo a sua vida de fé, a sua caminhada. Talvez você não saiba tudo, talvez esteja aprendendo. Mas eu tenho certeza que se você está buscando a Deus, Ele está revelando ao seu coração a prática da sua palavra. Você não se sente bem apenas em ficar na inércia, parado, só ouvindo, só falando, só conversando. Você quer fazer, você quer praticar, porque é isso que o Evangelho faz, ele transforma. O Evangelho é poder, é transformação, é prática, é mudança de vida. E sede cumpridores da palavra, irmãos, como o Tiago te está dizendo. Não somente ouvintes. Não fique só ouvindo. Não fique só falando, não fique só ensinando. Porque é praticando que você vai mostrar que a sua fé é verdadeira. É praticando que você vai mostrar que está seguindo a Cristo. E quando eu digo mostrar, eu não estou dizendo para vangloriar o ser humano, não. Você vai mostrar a glória de Cristo, para a glória de Deus. Porque toda boa obra que vem do homem, toda obra boa que sai do ser humano, através da fé, é fruto do Espírito. E que a gente possa, irmãos, não só apenas ficar na teoria, mas que possa dar frutos. Porque aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, que é a lei de Cristo, a lei perfeita da liberdade, que é obedecer ao Senhor Jesus, porque aquele que atenta para essa lei e persevera nela, irmão, não é só se atentar e perseverar, é praticar. A Bíblia diz que não sendo só um ouvinte esquecido, mas realizador da obra. Aquele que pratica, este homem será abençoado. Este homem será abençoado em tudo o que fizer, será abençoado em seu feito. É isso que Tiago está dizendo aqui nesses versos. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Porque nós não seremos julgados por aquilo que ouvimos. Porque nós não seremos julgados por aquilo que aprendemos. Nós não seremos julgados pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência.
O nosso galardão, irmão, ele vai vir de acordo com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós praticamos, de acordo com as nossas obras. Nós somos salvos por meio de Cristo, por meio da fé. Mas essa fé gera em nós frutos do Espírito. Gera em nós frutos do Espírito, que são obras agradáveis ao Senhor. E é através dessas obras que nós teremos o nosso galardão no céu. Através dessas obras é que vamos demonstrar ao mundo se somos ou não seguidores de Cristo. Amém? Eu espero que essa mensagem fique ao seu coração, que essa mensagem fique em sua mente, para que a gente consiga entender que a salvação é através de Jesus Cristo, através da fé. Que a salvação não vem de nós, é dom de Deus, é um dom gratuito. Mas através dessa fé, através desse dom gratuito que Deus nos possibilita, através dessa fé que nos transforma, e através dessa transformação que nós temos que começar a ter obras dignas do Espírito Santo, a ter frutos. Nós temos que ter, a partir do momento que nós aprendemos a palavra de Deus, nós temos que ter a prática da palavra. Que Deus possa abençoar, abrir a sua mente, o seu coração para entender isso. Amém? Vamos ouvir um louvor e nós já voltamos com a oração final. Feche os teus olhos agora, erga uma das suas mãos aos céus. E vamos cantar, e vamos louvar, e vamos adorar a esse Deus que é grande, querido. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Erga a sua voz e diga a Ele: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Sopra em mim, vento do Espírito de Deus. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Você que deseja isso, cante bem forte, diga: sopra em mim. Erga suas mãos e diga: contigo eu quero ir, Senhor. Eu desejo ir mais além, Senhor. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito. Quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos. Estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, meu Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por mais esse ensinamento. Obrigado, meu Pai, por ter tanta paciência para nos ensinar diariamente, por ter tanta paciência conosco. Eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor nos ensina dia após dia. O Senhor todos os dias está nos corrigindo para que a gente se aperfeiçoe, meu Pai, através da Tua palavra. Obrigado, meu Pai, por nos mostrar que não basta termos fé somente. Não basta apenas eu dizer que sirvo a Deus. Não basta apenas eu dizer que tenho fé em Cristo se as minhas obras não dizem isso. Obrigado por me ensinar, meu Pai, que as obras do Teu Espírito são o que testificam a minha fé. Obrigado, meu Pai, por dizer na Tua palavra que a gente apenas não tem apenas que buscar entender, mas que principalmente precisamos praticar, meu Pai, a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente busque a prática da Tua palavra diariamente. Abre o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para que dia após dia a gente aprenda a colocar a mão na massa, a praticar o Teu reino, a obedecer, meu Pai, a Tua palavra. Ensina, Senhor, não só a mim, mas a cada ouvinte, a cada pessoa que vai nos ouvir ainda, que a sua fé, meu Pai, ela cresce em nossos corações para que nós possamos dar frutos. Que a sua fé entre em nossos corações através do Espírito Santo, para que a gente possa atuar, meu Pai, com prática. Que a gente possa atuar ajudando as pessoas, que a gente possa atuar fazendo aquilo que tem que ser feito. Não só de boca, não só de ensino, não só de palavras, mas também e principalmente através das obras. Nós sabemos e entendemos, meu Pai, que a salvação é através da fé em Jesus Cristo. Mas nós sabemos e entendemos também que essa fé produz frutos e que esses frutos testificam a minha fé. Obrigado por me ensinar todos os dias. Obrigado por estar me ensinando hoje, por estar compartilhando a Tua palavra comigo e com os ouvintes. Peço, meu Pai, que o Senhor proteja e abençoe cada ouvinte. Proteja de todo mal, de tudo aquilo, meu Pai, que está atrapalhando o crescimento espiritual, de tudo aquilo que está atrapalhando a visão, meu Pai, do Teu reino. Tire as escamas dos nossos olhos, abra o nosso coração, coloca aquilo que nós precisamos, meu Pai, dentro do nosso coração, que seja perdão, que seja amor. Tire toda mágoa, todo ressentimento, toda culpa, Senhor. Transforma a nossa vida por inteiro. Tira tudo aquilo que está nos impedindo de aproximar de Ti. Tira tudo aquilo que está nos impedindo de caminhar, meu Pai, rumo ao céu. Ajuda-nos, porque sem o Teu poder, sem o Teu Espírito, a gente não consegue. A gente não consegue andar, a gente não consegue levantar. A salvação, meu Pai, só pertence a Ti. O Espírito Santo é Teu. Sem a Tua glória, sem o Teu poder nas nossas vidas, nós não somos nada, meu Pai. Então nos ajuda a levantar, nos ajuda a continuar seguindo os Teus caminhos, nos ensina todos os dias, nos disciplina todos os dias, meu Pai. Porque a gente sabe que o Senhor disciplina, o Senhor ensina aqueles a quem ama. Nos ajuda, meu Pai, a andar de acordo com a Tua vontade. Não nos deixe desviar, não nos deixe cair, não nos deixe tropeçar. Mas com a Tua mão poderosa, com a Tua mão forte, nos proteja de todo mal. Entre na casa e na família de cada ouvinte, de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, agora neste momento, de cada pessoa que ainda vai ouvir. Entra na vida de cada um deles, meu Pai, com aquilo que eles estão necessitando de acordo com o Teu poder, de acordo com a Tua onisciência. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe do que cada um de nós estamos precisando.
Não nos dê aquilo que pedimos somente. Nos dê aquilo que precisamos, que necessitamos, meu Pai. Porque o Teu poder e a Tua vontade é a superior. Só o Senhor sabe do que nós precisamos. Só o Senhor sabe daquilo que nós estamos necessitando nesse momento, meu Pai. Traz paz de espírito. Traz paz para os nossos corações angustiados. Nossos corações que têm medo, que está passando por dificuldades, meu Pai, emocional. Traz perdão para que a gente aprenda a perdoar os nossos irmãos, para que a gente aprenda, meu Pai, a compartilhar o perdão que foi dado por nós através da cruz. Ensina-nos, Senhor, através do Teu Espírito, porque sozinho, de forma humana, a gente não consegue. É isso que eu te peço em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.